Ocuvita Literatura. Aqui temos cultura, com o mecenato da Fábrica de Água Preciosa. Academia de Autores da Huila. Projeto de Desenvolvimento da Literatura na Huila. É um projeto que visa promover o desenvolvimento da literatura na Huila e em Angola. Este projeto tem como objetivo a recolha de obras e trabalhos de escritores e candidatos a escritores para possível publicação em livros digitalizados, e-books e posterior divulgação nas escolas da província e público em geral. Estes e-books serão distribuídos de forma gratuita. Podem ser guardados e lidos em computadores, tabletes, pendrives, CDs e telefones. Qualquer pessoa que tenha trabalhos escritos ou queira desenvolver sua escrita pode aventurar-se e enviar seus trabalhos. Escrever é uma doação e uma paixão. Todas as obras editadas serão publicadas no site Academia de Autores da Huila, Angola, e poderão ser lidas e baixadas gratuitamente. Os trabalhos e obras terão de estar digitalizados em Word Verdana 12 e devem ser enviados para o seguinte endereço eletrónico: escritoras.huila@gmail.com. Apoio Fábrica de Engarrafamento de Água Preciosa. Água Preciosa. Beba a confiança. Tenha sempre à mesa. Água Preciosa. É naturalmente captada do aquífero Esporão da Umpata e adequada para bebés e mães lactantes. Água Preciosa. Concurso de poesias nas escolas da Huila. A ASA Huila, a Associação de Autores na Huila, e o Mecenas Fábrica de Água Preciosa convidam todas as escolas públicas e privadas de todos os municípios da Huila a desenvolverem concursos de poesias em cada escola. Ao final do ano letivo, cada escola apresenta uma coletânea das melhores poesias para serem publicadas em formato digital, e-book, e em formato audiobook no portal da ASA Huila, www.academiadeautoresdahuila.net, e no canal YouTube ASA Huila Audiobooks. Ouvintes, saudações, sejam todos bem-vindos a mais um espaço Ocuvita Literatura, um programa aqui da Associação de Autores da província da Huila, que tem como apanágio divulgar os bons feitos que são registrados ao nível dessa parcela do território nacional. Na edição de hoje trabalham para si o João Catombela, que realiza e apresenta, ao passo que os colégios técnicos estão a ser garantidos por Caetano Borges e também o Muqueran Cardoso. Hoje vamos falar com o professor e também autor Carlos Cardoso, ele que tem como nome literário Chia MK. É assim o nome tanto artístico do professor Carlos Cardoso, ele que é docente universitário, escritor e também membro da União dos Escritores Angolanos. Professor, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Espero que o nosso programa esteja a ser neste momento ouvido por toda a gente que gosta de literatura, para chamar aqueles que também ainda não gostam, mas passam a gostar. Pois é, esta é a missão da ASA Huila, dar vez àqueles que não a têm e tirar, se calhar, do fundo da toca aqueles que têm um bichinho da arte, sobretudo na literatura, na música, na pintura e também na fotografia. Professor, hoje vamos falar aqui de um assunto que é de veras menos comentado, o que tem a ver com o estado da literatura ao nível da nossa província da Huila. Enquanto nosso professor universitário, mas também escritor, como é que olha para o atual estado da literatura na nossa província? Parece ser um pouquinho complicado falar-se de estado da literatura como estado de qualquer outra coisa, qualquer outro fenómeno na nossa província, na nossa cidade de Lubango em particular. Mas se estivermos com um pouquinho de mais atenção, mais calma mental, podemos ver que
não como a gente queria, não como a gente pensava, não como a gente projetou, mas a literatura é algo que nunca morre. A literatura nasceu para continuar, não morre. Pode ter alguns solavancos, pode ter algum estado de semi-adormecida, etc. Mas, mesmo nesses momentos de semi-adormecida, ela se está a reconcertar para se adaptar às novas exigências da conjuntura. Porque a literatura é assim, a literatura feita com arte, e porque ela é arte, feita por artistas, porque esses artistas têm amor naquilo que fazem, porque o amor deles é consubstanciado no povo de onde eles são oriundos, e este povo forma uma sociedade na qual eles também estão. Então é uma possibilidade que se dá para a continuidade da literatura e também para a força dessa literatura. Por quê? Porque a literatura tem que dizer respeito àquilo que é, àquilo que se passa, e dar uma opinião sobre como se deve fazer melhor. Porque sempre o objetivo é melhorar, o objetivo é desenvolver, é construir progresso, é construir bem-estar pessoal e coletivo. Então, esta é a missão do artista que faz literatura, esta deve ser a missão do autor que faz literatura, deve ser a missão do poeta, deve ser a missão do escritor. Pois é, mas sabe-se também que só com escritores e com escritos não se pode ter, de facto, uma literatura. É preciso que haja instituições envolvidas para que esta mesma arte, esta mesma literatura possa se desenvolver em pleno. Por aquilo que tem estado a constatar ao nível da nossa província da Huila, será que há instituições envolvidas para que a literatura tenha vida e a tenha de facto? Há instituições, são poucas, mas há instituições. Eu vou começar no seguinte quadro. Na altura de Sá da Bandeira, a Huila em geral, e o Lubango em particular, já foi uma referência no desenvolvimento da literatura. E nós tivemos uma marca aqui em Sá da Bandeira, que foram as edições em bondeiro. Essas edições em bondeiro tiveram 1 ou 2 cadernos, ou o segundo ou o terceiro não chegou a ser publicado porque como é que se diz isso? Quem de direito da governação, não é? Usou os seus poderes para desestabilizar toda a linha programática das edições em bondeiro. E as coisas ficaram, ok. Não houve mais tiragens de embondeiro, mas os embondeiristas continuaram escrevendo e deixaram seu legado às novas gerações. E surgiram as novas gerações e por sorte, sorte entre aspas, não é? Isto é mesmo assim, foi necessário que fosse assim, sempre que há uma mudança, há sempre novos paradigmas que surgem. Então, veio 74, 75, com a lufada de Sagrada Esperança de Agostinho Neto. Então, os embandeiristas tiveram que adaptar-se às novas situações. E como a lufada foi de revolução, toda a gente abriu o peito para receber esta mensagem e continuar a revolução através das letras. Tanto mais que esta mesma revolução já havia iniciado antes, nos 40 e tal e 50, pelas letras, através dos primeiros nacionalistas, não é? Porque a primeira arma foi a literatura, para denunciar as vicissitudes trazidas pelo regime colonial português. Então, com essa Sagrada Esperança, as poesias de Agostinho Neto, havemos de voltar, criar, etc. E a juventude teve nelas uma arma de arremesso. E assim foi-se pareando o desenvolvimento da literatura. De um lado, disseminando a poesia de Agostinho Neto, e do outro lado, ao lado da poesia de Agostinho Neto, as novas poesias, os novos poemas, os novos escritos desta nova geração, e também uma rebusca dos escritos anteriores. E assim se fez um corpo muito forte de literatura aqui na cidade do Lubango, que fez com que nos 80 aparecesse a Brigada Jovem de Literatura. Então criamos a Brigada Jovem de Literatura, o David Gabriel Pequeno, o Aquis Neto, o Tsikaka Tambalundo, Maria João Ptipalavela, e então
como eram todos eles, na sua maior parte, acadêmicos, foi muito fácil unir a escola à literatura. Então, a maior parte daqueles que estavam na escola passaram a gostar e a brigada ficou forte e começamos a lançar algumas obras, primeiramente em stencil, nos jornais de parede, etc., em tudo quanto era escola. Havia poemas por todo lado, havia intervenções também de trovadores com esses poemas nas sessões de seminários, reuniões, workshops, etc. Quer dizer, foi uma movimentação forte da literatura aqui na nossa praça, com o objetivo de fazer com que mais literatas pudessem engrossar o movimento literário aqui na nossa cidade, para que ela retomasse o estatuto que teve antes, na altura de Mondeiro, de ser a grande praça de literatura no país. E assim aconteceu. Saíram daqui grandes escritores de renome nacional e internacional, com grandes obras publicadas, uns diretamente, outros indiretamente, quer dizer, não daqui já, mas por influência dos encontros e contactos que nós tivemos com eles, não é? Grandes reuniões, porque passamos também a fazer grandes lançamentos dos grandes autores, como é o caso de Manuel Rui Monteiro, Pepe Tela, etc. E o autor do Meu Amor da Rua 11, como é que se chamou? Esqueci-me agora o nome dele. Nós lançamos obras aqui, e deixa-me fazer uma recordação, porque foi um palco muito importante para o desenvolvimento da literatura no Lubango, ainda que as pessoas não queiram aceitar isso, outros esqueceram, foi o Grande Hotel. O Grande Hotel desempenhou um papel extremamente importante para a divulgação da literatura, não só do Lubango, mas no Lubango, tanto daqueles que vinham ao Lubango, pura e simplesmente para publicarem as suas obras, para lançarem as suas obras. E nós estávamos lá para os acolher e fazer jus a que houvesse uma grande movimentação de jovens para abraçarem a nova mensagem que era trazida por esses autores. E isto continuou. Uhum. E como é que olha para o Grande Hotel, passando por ele nos dias de hoje, como é que olha para o Grande Hotel? É um quadro triste, é um quadro que revolta, porque não é assim que se deve tratar quem ou o que ontem fez muito por nós. O Grande Hotel da Huila e aqueles que geriam o Grande Hotel da Huila fizeram muito para o desenvolvimento da literatura, e não só, da pintura também, e de outros artistas, músicos, o Kim Pátria, etc. Olha, passar pelo Grande Hotel e olhar para aquelas paredes assim, quer dizer, para além de dar a força para escrever mais alguma coisa, não é? Mas há sempre uma lágrima no canto do olho, uma lágrima de revolta, não uma lágrima de pena, mas uma lágrima de revolta, porque não é possível que até hoje aquele monstro continue adormecido. Então só é possível porque alguém está a campanulá-lo, a fim de que ele não se mexa mais. Mas, como tudo tem o seu tempo, estamos em crer que no tempo certo o Grande Hotel reabrirá suas portas e reincentivará o seu funcionamento para o engrandecimento da arte e também de tudo aquilo que diz respeito à movimentação do Lubango e dos lubanguenses como cidade hospitaleira, de muita gente que poderá vir aqui e retomar as tradições de uso do Grande Hotel. Pois é, aqui já disse o professor Chia que a arte tem estes altos e baixos, tem estas idas e voltas também. Será que para a nova geração, que eu confesso que não conheci esta edição em Bandeiro, mas por não ter nascido naquela época, infelizmente, eu gostava tanto de conhecer. Será que ainda há uma possibilidade de haver um contacto direto com aquilo que foram as edições do Embandeiro em alguma livraria, em alguma biblioteca ou mesmo em algum museu da nossa praça? É possível, mas isto está ainda, sei lá, subterrado não sei aonde. Eu sei que há equipes que estão individualmente fazendo grandes pesquisas. E também sei de uma excelente acadêmica que está também com muito interesse nisso, já tem feito muito trabalho de pesquisa nesse sentido, que é a doutora Solange Luiz. Sei que o Miller também está a fazer um trabalho nesse aspecto,
Eu próprio também fiz algumas investigações e continuo. E um pouquinho dali, um pouquinho de lá, estamos encontrando cada um no seu tempo e no seu lugar, encontrando qualquer coisa. E depois vamos reunir-nos, vamos juntar para ver o que é que vai dar, o que cada um está a encontrar a respeito das edições em Bondeiro. E conto também ter um encontro com alguns gráficos que ainda estão, e porque guardam sempre qualquer coisa. Já estive com um deles, mas falta um outro, e penso que nos próximos tempos isso vai acontecer. E tenho fé que qualquer coisa nós vamos encontrar e vamos redesenhar as edições em Bondeiro, porque tem uma palavra muito importante a dizer a respeito da história literária aqui da cidade de Lubango, ex-Sá da Bandeira. Pois é, modo ouvinte, este continua a ser o seu e nosso espaço Ocuvita Literatura, e a conversar sobre o estado da literatura aqui na nossa província da Huila, hoje com o professor e autor Chia KMK. Professor, olhando para também os fazedores desta mesma arte, já temos um bom número de autores que escrevem de diversos temas por aquilo que são as exigências da literatura? Bom, temos um bom número de indivíduos que escrevem. Agora, em relação àquilo que são as exigências da própria literatura, que já tem uma abordagem científica, ainda são poucos. Sabe que a literatura também é uma escola. Cada um dos indivíduos tem aquela inclinação, tem o dom, mas precisa de uma formação para fazer a literatura como mandam os ditames universais da literatura, né? Não porque eu quero, vou fazer da minha maneira, ok, da sua maneira, mas é preciso sempre um suporte, um paradigma para poder assentar-se bem e ter um voo que seja abrangente a todas as vicissitudes que possam se opor a este movimento da literatura. Sabe que o entusiasmo é muito forte, a juventude hoje é muito entusiasta, e as emoções vêm, falar do amor, falar enfim, dos mais adultos, falar da fome, da miséria, etc. Coisa assim, e cada um descarrega, né? Aquilo é um descarrego, coisa assim. Mas é sempre preciso uma escola para que estas descargas estejam carriladas naquilo que são, de facto, as modalidades universalmente aceitas a respeito de uma obra literária. E isto é que está a faltar um pouquinho. Por isso é que surgem agremiações, como é o caso da Asa Huila, que deve se constituir cada vez mais numa escola também de literatura, para que saiam dela literatas bem posicionados do ponto de vista do uso científico das suas capacidades de escrita e também de locução artística. É necessário fazer-se isso. Portanto, isso é uma escola, vai-se fazendo passo a passo, pouco a pouco. Quem sabe daqui a mais 10 anos tenhamos aqui, de facto, um corpo forte de grandes escritores, grandes declamadores, grandes poetas, à altura de qualquer um outro, né? À altura de um Fernando Pessoa, etc., Saramago, etc. É possível. Estamos trabalhando neste sentido. E os mais velhos que já fizeram literatura nos tempos idos, será que estarão abertos a passar esse conhecimento para que se esteja ao nível das exigências da literatura? Bom, se não fizeram isso, terão cometido um grave erro, né? Porque nada é nosso. Tudo é nosso de todos, não nosso de mim, mas de todos. E é preciso sempre passar o testemunho no tempo útil, no tempo certo, para que não se desgastem as capacidades e depois não temos o que colher. É preciso sempre, em devida altura, utilizarmos o controle, a avaliação, para irmos disseminando conhecimentos aos que precisam. É assim que se faz um grande edifício. Todos têm que comunicar e comunicar-se para que nessas comunicações cada um tenha nelas um aprendizado útil para a continuidade do testemunho. Pois é, e olhando ainda nesta questão de passar o testemunho e passar aquilo que se sabe, muito se fala da fraca aprendizagem, se não mesmo da fraca demonstração do conhecimento das línguas locais da parte de muitos jovens, e não só também alguns adultos que pertencem a uma dada língua, mas que não têm o domínio da mesma. Será que
já se está a escrever para que se divulgue mais as línguas locais ou nem por isso ao nível da província da Huila? Há alguns esforços nesse sentido, porque há daquele povo que deixa perder este traço básico da sua cultura. A língua é um veículo eficaz de cultura. E se você não domina a língua, não pode penetrar na cultura, não consegue penetrar na cultura. Pode fazer como vamos dizer, uma passeata superficial, como se você fosse um estrangeiro. Então, isso fica muito mal. É preciso que nós passemos a gostar daquilo que é nosso, no sentido de consolidar, fortificar e também melhorar, edificar este grande projeto. A cultura é sempre um projeto, porque venham sempre novas gerações, da forma mais brilhante possível para que estejamos à altura das outras culturas. Que nós temos que ser aqueles que abrimos a nossa janela para também lançarmos a nossa lufada para os outros, não abrir a nossa janela para recebermos a lufada dos outros e embebedarmos-nos com as lufadas dos outros. Não, nós temos que ver que isso de cultura entre povos é preciso um toma lá da cá, na dimensão certa, toma lá da cá. E não porque eu sou o superior e você é o inferior. Eu sou o tal, você é um subordinado. Não, é toma lá da cá. Minha cultura é forte, então vamos fazer uma troca de alguns aspectos para que juntos possamos caminhar. Porque somos angolanos, mas pertencemos à humanidade. Então, Angola dá também à humanidade o que é necessário para que caminhemos todos juntos na construção de uma humanidade mais sã, mais coesa e mais progressista e mais humana, que agora está um pouco rabiscada, este humanismo da humanidade, né? Então é preciso reconhecer isso como uma falha nossa, no sentido da escolarização das pessoas, no sentido do engrossamento do sentimento humano a toda a gente. E hoje dá-se mais valor às línguas comerciais, como o inglês, o francês e as línguas diplomáticas, no caso também, mas se deixa de lado aquela questão da língua local ou língua materna, se quisermos chamar, como chamamos os linguistas, a língua primária, não é? Língua primária. Eu gostava de fazer uma provocação ao professor. Eu sei que o professor é do Bié. Eu nasci no Bié. É muito diferente. Eu nasci lá, mas tenho raízes muito fora do Bié. Será que isso está a dizer que não domina a língua local? Pois é, este é o problema. Estou num estágio de aprendizagem também disto, porque é necessário. Por quê? Porque na altura em que nós nascemos e crescemos, a situação era conturbada. Nos anos 60 e tal, não sei o que, a situação de revolução, por causa dos 4 de fevereiro, dos 15 de março, etc. E então muitas famílias estavam vivendo em solavancos, uma noite aqui, uma noite acolá, etc. E isto aconteceu com os meus pais. O meu pai foi preso várias vezes pela PIDGS, pelos seus posicionamentos em relação aos portugueses e aos angolanos e também aos congoleses. Foi por altura também dos solavancos lá no Congo e coisas assim. E então ele foi preso várias vezes, ele e outros companheiros, e foi por altura em que nascemos. Então, isto de estar ali a colar em pouco tempo, não sei o quê, não foi bom para a unidade familiar no sentido de uma educação conforme o projetado, ou conforme que seria, né? E então isso fez com que não houvesse o aprendizado da língua nacional, o mundo, fundamentalmente. Assim, algumas coisas, etc., vão, mas assim, dizer eu falo, não dá. Estamos a aprender, mas é difícil, né? É difícil, porque todo aprendizado tem o seu tempo próprio para ser mais fácil. Passando esse tempo, a dificuldade. E depois também porque, vou lhe dizer um segredo, é segredo mesmo, talvez não seja mais segredo, porque deixa de ser, estão a ouvir, mas eu vou falar mesmo. Porque quando a gente quer aprender uma língua, portanto, as pessoas aparecem e eu não sei porquê, a tendência é que as primeiras palavras que ensinam são disparates.
Sim. São disparates. Pois. Eu sei falar bem os disparates, também sei ouvir e compreender bem os disparates. Talvez seja para facilitar a convivência. Em muitas línguas, em Umbundo, em Kwanyama, em Kimbundo, sei. Mas o resto, para estabelecer uma conversa mesmo boa, não consigo. Não consigo. Mas é curioso que sei avaliar quando é que alguém está a falar bem ou está a falar mal. Ontem mesmo estava numa atividade e apareceu lá um poeta, até um poeta que tem um bom futuro, mas no presente ele precisa de um pouquinho de escola. E tinha algumas expressões em Umbundo que eu vi que estavam a sair mal, muito mal mesmo. Parecia um estrangeiro cá a tentar fazer uma abordagem expressando-se em Umbundo. E não fica bem quando nós somos e estar coisa. Ou fala ou não fala. Não fala. É assim. Se quer falar, porque é necessário, então vai aprender bem para falar mesmo. Não estar num palco a portuguesar o Umbundo. O Umbundo não deve ser aportuguesado. Quando é Ndala, tem de ser mesmo Ndala, não pode ser Dala. E eu conheço muitos jornalistas até que dizem Dala. E isto é um problema da conjuntura do sistema. Porque começa logo nas conservatórias de registro. Não será também por falta de bibliografia em línguas nacionais? Também é, mas falta é do sentido de consciência de pertença. Sim? Você tem que se valorizar. Quem sou eu? Quem sou eu? A tal mundividência é necessário para toda a gente. Eu sou angolano, como angolano sou africano. Então, quais são as exigências que eu devo obedecer e levar a cabo como angolano e como africano? Primeira exigência, dominar a língua ou pelo menos conhecer a língua, para saber os hábitos e costumes deste povo, do povo angolano, do povo africano. Porque é isso que valoriza, é isso que faz a cultura, os hábitos e costumes, as tradições. E ter uma opinião sobre isto. Uma opinião. Primeira opinião, saber esclarecer. Segunda opinião, saber dosear o positivo. Terceira opinião, se notar algo que não seja agora conveniente, saber que pedagogia vai utilizar para limar essas arestas. Isso é que é necessário. Então, é preciso ciência, e isto aprende-se na escola. Então, nós temos que ter esta capacidade para desenvolver uma sensibilidade para aquilo que é da nossa cultura. Então, passa pelos nomes. Se nós nos deixarmos perder em termos de povo, imediatamente não gostamos dos nossos nomes e preferimos os nomes dos outros. E eu costumo dizer às pessoas, por mais amigo que você seja, muito amigo mesmo, de um americano, de um russo, enfim, ele nunca, mas nunca mesmo, vai colocar no seu filho o teu nome, porque você é amigo dele. Ele não vai fazer isso. Mas o contrário aqui já existe. O contrário existe porque nós temos um complexo de inferioridade e pensamos que, agindo desta maneira, eu vou mostrar ao meu amigo estrangeiro que eu sou o irmão dele. Amigo como irmão, como diz o Zumbundo, amigo como irmão. Então, imediatamente, o que eu faço? O meu filho, vou atribuir ao meu filho justamente o nome do meu amigo. Dmitry Lavrov. Exatamente, e vou apresentar, olha, este é teu xará, todo feliz, não é? Todo feliz. Lá o estrangeiro vai esboçando também um sorrisozito para enganar, não é? Pensando que também está feliz como você e não está. E no fundo está a dizer, você é muito, né? Aquele animal de orelhas compridas, coisas assim. Você não deve, mas não deve mesmo continuar a cometer este erro. Bota no seu filho o nome da terra, o nome da terra. E o nome da terra, muitas vezes, não é o nome do teu pai. Isso aconteceu comigo. Nem do teu avô, mas do teu bisavô ou tetravô. Isso aconteceu comigo. Quando fui ao registro para os meus filhos, tive grandes problemas na conservatória. Grande discussão, porque a senhora entendia que eu não devia pôr esse nome no filho, ela não iria registrar, tinha que registrar o nome do meu pai. O meu pai já foi batizado com o nome português. Então eu não posso continuar o português por causa do nome do meu pai. Os meus filhos são angolanos, são africanos. Eu devo cortar aquela parte do meu pai, inclusive do meu avô também.
e passar para os meus bisavós. Então fui buscar o nome dos meus bisavós para pôr no filho, e a senhora não queria registrar. Eu disse, ok, vocês não querem registrar porque é angolano ou africano, querem registrar como Zé Force português, mas o filho é meu, ele não é português, ele é angolano, então eu vou registrar na Namíbia, que eles valorizam mais a africanidade. Foi nessa altura em que o chefe conservador apareceu e perguntou, e citou ele, não sei o quê, e depois de algum parlapié, ele fez lá um gesto para a senhora, registra lá, para evitar confusão. Tá? Não entendeu que era necessário fazer aquilo, era só para evitar confusão com este gajo. Evitar confusão, registra lá. Então, registraram. E a senhora estava a escrever mal, por 3 vezes estava a escrever mal o nome. Eu disse, não é assim. Traz cá que eu vou escrever. Eu tive que escrever eu num papel. Esse é o comportamento que os pais devem ter. Porque agora nós estamos a registrar pessoas na escola, nos exames de aptidão. De aptidão não existe agora, né? Infelizmente. De acesso, não sei porquê. É populismo, né? E exames de acesso. Então, eu estava a registrar. O teu nome não escreveu assim, não, foi na conservatória. E o teu pai não estava, mas estava. Então, o que o pai fez? Deixou a senhora escrever como se estivesse a fazer um favor. Não. Registrar um cidadão angolano não é fazer um favor. É uma obrigação, é um dever. É mais um cidadão que passa a ser reconhecido pelo Estado. Então, o Estado tem que fazer isso dessa maneira, segundo os usos, costumes, as tradições, dos nomes da cultura desse país. E o Estado angolano tem estado, de um tempo a essa parte, a incluir as línguas nacionais no currículo escolar. Será que é desta que devemos, não sei se diríamos, obrigar, ou talvez mesmo despertar aos escritores, aos autores e até aos poetas o interesse de começar a escrever em línguas locais ou em línguas nacionais? É um grande passo. É um grande passo. Estes passos são extremamente significativos. É preciso iniciar. Iniciando assim está muito bom. E então que todos nós abracemos isso e engrossemos mais gente ainda e demos mais vida a este passo, a esta dinâmica, porque é mesmo necessário, senão teremos gerações perdidas. Já temos o problema de 74 para cá, já temos esse problema, de 74 para cá. Agora, mais concretamente dos 80, como é que está a geração dos 80 para cá, não é? Em termos de africanidade, de angolanidade, como é que está? Um grande problema. Você vai, encontra Yuri, Rosemary, Ariclenes, coisas assim. Um indivíduo que nasce no Vite Vival chama-se Ariclenes. Como é que fica isso? Então, este passo que o governo dá da institucionalização das línguas nacionais nas escolas deve ser visto como uma necessidade premente e também um fenômeno de segurança nacional. Um fenômeno de segurança nacional. O que melhor para ter uma nação forte, senão através da cultura? A cultura, ligada aos fenômenos econômicos, forma uma grande argamassa e vão influenciar outros povos. É o que está a acontecer conosco no sentido inverso. Falamos inglês, gostamos de falar francês, aprender não sei o quê, temos que ter já passaporte. Para ir aonde? Para ir aonde? Se for para a Namíbia, por causa da saúde, não é? Mas mais para ir para Portugal, para a Inglaterra, Estados Unidos, não é? Para ir para a Namíbia só por causa da saúde, senão a gente não vai averbar o nosso passaporte porque quer ir à Namíbia. Fazer o quê? É só por causa da saúde. Gostamos de ir para Portugal. Então vamos lá nos fundos dos barcos de carro, fugidos, não sei o quê, porque temos de ir para Portugal. Portanto, esse tal complexo de inferioridade que eu me tenho referido. É preciso nós levantarmos, acordar e fazer do nosso país um país mesmo de verdade, um país sério. Mas um país sério tem que ter gente séria. E a gente séria passa pela escola. A escola tem de ser um lugar sério de formação de quadros. Um quadro já está a dizer tudo, porque não há maus quadros e bons quadros, só há quadros. Então temos que ter quadros. Quando estamos a falar quadros, significa que é um quadro no sentido verdadeiro da palavra, multifaceticamente formado, que pode tocar a vida sua e dos outros para frente, no âmbito da fraternidade, da harmonia necessária, da compreensão do outro, do respeito, da educação em geral.
Quer dizer, cultivar valores é que nós temos que fazer. Pois é, amado ouvinte, se só agora ligou o seu rádio, saiba que este é o seu espaço Ocuvita Literatura, um espaço da Academia de Atores da Huila e que passa aqui no seu rádio para lhe manter informado sobre o que de bom se faz ao nível da arte. Continua a conversa com o professor Chia KMK, ele que também é autor e docente universitário. Professor, como é que estamos ao nível das escolas, sobretudo das escolas secundárias, daquilo que tem a ver o incentivo pelo gosto da leitura e escrita criativa? Estamos mal ainda. Estamos mal. A escola é um lugar extremamente importante para o relançamento cultural. E estamos mal e estamos fazendo um esforço no sentido de que as escolas abracem urgentemente e fortemente os projetos de cultura, os projetos de literatura que há. O primeiro passo é, principalmente nas aulas de língua portuguesa, a abordagem dos autores locais. Isto é extremamente necessário. Os estudos em literatura devem ser feitos na base da pesquisa em relação aos autores locais. Professor, será que os programas curriculares de cada ano letivo facilitam esse processo? Se não facilitam, o professor deve criar. O professor é um criador curricular. E isto é necessário. Ele tem esta função. Deve cumpri-la. É um criador curricular. Para que nos próximos anos isso venha já reconhecido pelas instâncias superiores. Porque quem faz a educação é o professor, com o seu aluno. Não é lá o homem lá do INID, não sei o que faz a educação. Não, é o professor e o seu aluno, aqui embaixo. E as propostas devem partir da base, para cima. Não sou eu e o meu grupo de indivíduos que nos formamos lá na grande universidade de Coimbra ou de Oxford, chegamos a Luanda, sentamos numa mesa e traçamos os planos curriculares e fazemos baixar. Isto não funciona assim. Não deve funcionar assim. E se é assim que se faz, deve cortar-se já. Tudo parte da base. É o professor e o aluno que sabe onde ele vive, como vivem as famílias, etc. E o professor, como foi formado, aquilo que eu disse, é quadro mesmo, ele vai esboçar as propostas curriculares na base da realidade local. Professor, aqui tem havido alguma resistência por parte dos gestores escolares. Eu lembro-me na altura em que eu era professor também, foi na altura em que ainda existia o primeiro e o segundo nível, estava a dar aulas na quinta classe, e deparei-me com um texto que falava sobre receita de pudim de leite moça. E então eu estava numa comunidade em que só se conhecia o famoso mungome, sei que os ouvintes conhecem, algumas pessoas conhecem, o mungome que era feito ou de farinha, ou de fuba, de maçango ou de milho. Então eu preferi trocar o texto do pudim de leite moça pelo mungome. Mas infelizmente não foi aceita a minha proposta porque não estava no programa aquele tema. Será que o professor deve ficar por aí e deixar-se levar por aquilo que diz a direção da escola, ou poderá então insistir para que pelo menos possa cumprir com aquilo que chama de inovação pedagógica? O professor que não inova deve pedir demissão. Já. Quer dizer, nós temos que ter um país sério. Então o professor não inova. Cada dia é um dia. Então o professor tem que ser professor, ser educador, se é pedagogo, tem que fazer com que o cotidiano esteja na ciência. Porque a ciência é o quê? É uma abordagem geral, teórica, do cotidiano. Então, se o professor não inova, não engrandece a ciência, então isso deve pedir demissão. É melhor ser carpinteiro, sapateiro, etc., que apertar sempre para a direita e desapertar sempre para a esquerda. Então, isso não acontece na educação. É preciso inovar sempre, todos os dias, todas as horas. Então, o professor é aquele aprendiz constante. Ele constantemente deve estar a aprender. Então, nós não encontramos, às vezes, essa receptibilidade por parte das direções. E por quê? Porque nem sempre, e no geral, no nosso país é assim, nem sempre quem está na direção percebe da coisa. Hein? Vai para a direção aquele que é conveniente estar ali, não é porque ele percebe da coisa. Bom, eu não vou pactuar com isto. Então, por que muitas vezes somos rotulados de agitadores reacionários, não sei o quê? É precisamente por causa disso. É que nós vemos as coisas direito e queremos fazer direito. E aqueles que são tortos não nos deixam fazer. E quando nós insistimos, rotulam-nos. Bom, eu estou nem aí. Vai rotulando. O meu nome é Chia KMK. Se você quer me chamar de Antônio, José, não sei o quê, você que sabe. Mas o meu nome é Chia KMK. E como isso eu faço dessa maneira. E eu procuro a mais B de que estou certo e você está errado. E o meu objetivo é é ajudar a construir uma nação forte. E passa pela educação.
Eu não quero ser conivente de uma fragilidade da nossa sociedade. Não quero ser conivente. Dizer, opa, isso já está estragado, você sozinho não vai conseguir fazer milagres, não sei o quê. E quem disse que não? O meu esforço, mais o esforço do B, mais o esforço do A, juntos, fazem milagres ou não fazem? Fazem sim. E se eu embraiar por ali e dizer, ok, eu não posso fazer nada, sou sozinho, os outros não sei o quê, serei mais um no não. Eu tenho que ser um sim no meio do não. Eu tenho que ser um não no meio do sim. É assim, então eu tenho que ter a minha personalidade. E com a minha personalidade eu vou influenciar outros a fazerem o bem, a fazerem o certo. É isso que é defender a moral. A ética está por aí. Então eu não posso resvalar, eu tenho que continuar firme. E depois, como sou cristão, sei que tenho sempre a verdade a meu favor. E ela me libertará. E por isso estamos continuando. Pois é, amado ouvinte, este continua a ser o seu espaço Ocuvita Literatura, um espaço que hoje está a abordar sobre o estado da literatura ao nível da nossa província da Huila. Vamos então mais uma pausa para voltarmos já a seguir. Oxitocina é tida como a super substância que conecta a mãe com seu filho através do toque físico. Isso que dura a vida toda. Também é conhecida como a substância do amor. Quando abri meus olhos, observei uma silhueta que me acalmava e pegava com muita delicadeza. Observei o teu ser confuso com tudo ao redor. Os seus olhos transpareciam temor, mas também amor. Já nos primeiros dias de vida me deste oxitocina. Teu amor me cobrir e transmitir a tua sina. Mas são seres especiais, seres bem transcendentais. Por seus filhos luta até contra leis gravitacionais. Dos conselhos convergem com verdades universais. Dos carinhos como pianos tocados em recitais. Minha mama não foge a regra, tão bela como singela. Só por si não tecela, pois nada fiz para merecê-la. Cresci caminhos paralelos àqueles que mostraste. Dizem que sou parecido contigo, talvez no contraste. Não tenho o teu coração, não demonstro os sentimentos, mas ainda assim algo me diz que não me vês como me vejo. Como vês beleza em mim, se tudo que fiz deu errado. Fracassei até no simples de me veres licenciado. Mas não é tarde, tu dizes, me incentivas a ir à luta. Mas te respondo com desânimo e isso te machuca. Me crias mais esperançoso com a vida, mais garboso na corrida, mais devoto à verdade que tu achas ser divina. Quantas vezes isso afetou a nossa relação? Entendia liberdade, tu entendias perdição. Mas ainda assim, mas só quero agradecer por tudo aquilo que és. É que me deste com fervor a substância do amor. Devo confessar que sinto o meu regresso à banda um fracasso. Me vi descalço andado no espaço feito de cacos. Mirei no certo, mas acabei por atingir o errado. Me vi sem norte, totalmente desamparado. Mãe, eu quis fazer diferente, como tu, mais sorridente. Apreciar o que há de belo sem precisar de lentes. Ser feliz e te fazer feliz concomitantemente. Vi o Dre extasiado e fiz dele meu docente. Vi meu direto corajoso se entregando, se arriscando. Lhe disse cuidado, mas só se descobre tentando. Ele disse, mas não existe uma fórmula para alegria. O que um dia foi paixão, hoje tornou-se nostalgia. Não devia tentar mudar a minha morfologia. Só não quero mais viver entre a depressão e a euforia. Por isso procuro escapes, o álcool tem sido um deles. No dia do acidente, ele também esteve presente. Em minutos destruí aquilo que é meses construir. Não importa se não sou culpado, o peso recai em mim. Isso me estava a consumir e surgiu outras situações. É como fugir de um e surgir outros turbilhões. Minha mente ficou confusa, totalmente definhada. Amizades abaladas, relações fragmentadas. Apesar de chateada, me trouxeste soluções. Me tiraste num buraco com a substância do amor. Obrigado. Mas só quero agradecer por tudo aquilo que és. É que me deste com fervor a substância do amor. Queria ver-me como me vês, ao menos chegar aos teus pés. Quando perdido intervês, me salvas com o melhor que tens. Queria ver-me como vês, ao menos chegar aos teus pés. Quando perdido intervês, me salvas com o melhor que tens.
seja tarde, para poder ver o mundo como tu vês. Estimados ouvintes, sejam todos bem-vindos à segunda parte do seu Ocuvita Literatura. Hoje a abordar o tema que tem a ver com o estado da literatura ao nível da província da Huila, com o professor e autor Chia KMK. Professor Chia, falamos aqui da questão das línguas nacionais. Pelo que me lembro, ao nível do país, John Bela terá traduzido o poema de Agostinho Neto, Caminhos do Mato em Quimbundo. Quando é que vamos ter poesias em Umbundo, já que o que mais atrai as crianças são as poesias, e é nas crianças onde se pode começar a ensinar uma língua, embora que também há autores ou poetas como Fridolin Kamulakama, que tem 2 poemas em Umbundo. Quando é que vamos ter, pelo menos da Academia de Autores da Huila, poemas e poesias em Umbundo? Ou é outra língua nacional? Nós já temos, porque é um produto acabado. É um produto ainda não editado, mas já é acabado. Já temos, modesta parte, eu próprio também tenho alguns poemas em Umbundo. Estamos a fazer os arranjos necessários para, através da Azawila, dar a conhecer aos demais, né? Aos demais amigos da arte. Então, são passos ainda um pouco tímidos e assim, mas é um bom começo. E sei que será um bom trajeto, com todas as dificuldades possíveis e imaginárias, mas isto vai continuar e cada vez mais vai se engrossar, porque é extremamente necessário. Nós temos que fazer a angolanidade triunfar. Agostinho disse, precisamos fazer os artistas populares criar. Então vão criar o quê? É precisamente isto, uma nova dinâmica na cultura nacional, na literatura nacional. Uma nova dinâmica. Essa nova dinâmica não deve ser uma dinâmica que esteja descontextualizada da realidade angolana. É precisamente aquela que vai buscar e rebuscar tudo aquilo que é realístico em termos de angolanidade e pô-las sobre a mesa para que todos possam fazer parte do banquete. E isto só tem de ser através da língua materna, a língua primeira. A língua primeira não no sentido dos linguistas. A língua primeira eu considero aquela que diz respeito à nação, não aquela que o indivíduo aprendeu a falar pela primeira vez, porque se os pais só falam português, o filho vai falar português, essa é a sua língua primeira. Este é o conceito dos linguistas. Para mim, não. A língua é da nação. A língua da nação é a primeira. Essa é a língua da nação, é a primeira. E a nossa língua aqui é o Nhaneca. É o Nhaneca. Esta, para mim, é a língua 1. Então, é isso que temos que fazer. Fazer os nossos escritos nessas línguas, declamar nessas línguas. De princípio vai fazer um pouquinho de confusão nos ouvidos das pessoas, mas é assim, a água mole tem que bater e depois furar. E vamos fazer assim, porque também não foi fácil o português, enquanto sistema colonial, implantar e implementar a língua portuguesa aqui. Não foi fácil. Mas se ele conseguiu, não é, fazer com que deixassem o Nhaneca e passassem a falar português, por que nós não vamos conseguir fazer com que, não deixando o português, inclua também o Nhaneca? É preciso fazer isso, é necessário. Então, só isto já é um passo no sentido da cidadania. A cidadania, nós não somos cidadãos portugueses. E eu não sou da leva daqueles que dizem, não, o português já é angolano. Não, o português não é angolano. É falado pelos angolanos, mas não é angolano. Deixa lá. Podes falar mal o português e defender-se que não, este é o meu português de Angola. Não, mas é de Portugal. A mesma dizer Porto, né? Isto é Portugal. Então, angolano vem de Angola. Muito embora também este Angola também soe a português, não é? Porque para nós é Angola, é isto, Angola. Se aqueles não sabiam pronunciar e nós fomos levados por inércia por isso, e também dizemos Angola, mas o real é Angola sim. Você está assim a ser a conversa com Chia KMK, ele que é também autor e professor universitário, e como autor já tem várias obras lançadas e das quais podemos destacar A Castiçal do Cheiro ao Sol, O Rebuliço das Águas e A Última Gota de Sono. Vou
fazer aqui uma provocação, já que estamos a falar de literatura, a falar de arte e também falar de literatura, falar da literatura académica. Professor, que estamos ao nível dos nossos académicos, será que estão a escrever ou não estão? Esse é um grande problema. O calcanhar de Aquiles, né? Hoje escrever é muito dispendioso em energia mental, física, intelectual, etc. Mas está-se a escrever alguma coisa, não no volume necessário, mas acho que os passos que estão sendo dados tendem para aí. É preciso que todos os académicos demonstrem a sua capacidade e habilidade de academia escrevendo também. E ainda temos um percentual muito fraco de académicos que estão a escrever. Começo por mim próprio. Os meus escritos, a todos os indivíduos que eu mostro os meus escritos para a crítica, eles dizem, mas Chia, neste momento, escrever assim, pá, cuidado, pá. Tá vendo? Quer dizer, é terrível. Temos uma conjuntura tão hostil ao desenvolvimento intelectual, que é uma coisa doida. Isto é de doidos, né? Isto é de doidos. A conjuntura deve ser aberta ao desenvolvimento. O desenvolvimento faz-se através da luta de contrários. Não é? É preciso isto. Eu não posso obrigar o Catumbela a pensar como eu e a escrever como eu quero. Não. O Catumbela é o Catumbela. Tem o seu pensamento e a sua forma de escrever e espraiar o seu pensamento. E eu também tenho. Então, juntos, podemos ter já duas obras. Agora, se eu quiser e obrigar que o Catumbela pense como eu, escreva como eu, não teremos duas. Teremos uma obra só, com dois nomes. E assim não há progresso, não há desenvolvimento. O desenvolvimento tem que ser duas obras. Se compararmos o número de PhDs que nós temos ao nível da nossa província e o Lubango Estado do Conhecimento lá está. Em relação ao número de obras publicadas, pois, haverá igualdade? Não, haverá uma diferença? O problema está ali. E isso acontece não só comigo, mas com outros também. Dizer, pá, tens que ter cuidado, pá, este período aqui, este pode sair, neste parágrafo também está muito quente, preciso de coisa assim. E isso destoa o fio do texto, desvirtua e até certo ponto desmoraliza. Será que estaremos aí a regressar para os tempos da censura e da autocensura? Não é regressar, isso nunca parou. Isso só mudou de formas de atuação, mas continua. E um pouco mais agora do que antes, né? Porque não fica bem a mim fazer um texto e lançar nas redes sociais com o nome de Canjavite. Não fica bem para mim, não é? Eu tenho que assumir. Eu se lanço, escrevo mesmo, Chia KPMK, põe o número do meu bilhete de identidade e tudo. Assim. Por que me forçam a ter que escrever e a pôr o nome de Canjavite quando eu não sou Canjavite? Só para que não me consigam encontrar ou leve mais tempo para encontrar porque não gostaram de uma expressão do meu texto. Não, isto é desproporcional à personalidade acadêmica que nós queremos criar no país, não é? É desproporcional. Então nós precisamos fazer com que, de fato, haja uma liberdade de criação. Se eu vou escrever o meu tema a criticar que não estamos a desenvolver políticas no sentido da conservação da natureza, eu devo escrever. Isso vai constituir-se em texto e também uma lição para os outros refletirem. Ora, se não estiverem de acordo, escrevam também, a dizer, olha, você não quer livro, escrever que nós não estamos de acordo, mas estamos, fizemos isso, vai lá ver, está lá, e coisa assim. E assim se desenvolve o conhecimento. É assim mesmo que se desenvolve o conhecimento, está muito bom. Então, é preciso que as estruturas de direito sejam direitas e deixem que o cidadão se exponha, porque cada exposição de um cidadão é também um incentivo à exposição do outro. E assim, todos juntos, vamos fazer com que, de facto, Lubango passe a ser uma cidade acadêmica, não de discursos, não por número de escolas, mas por realizações acadêmicas, o que ainda está muito aquém do número zero. Presidente, estimado ouvinte, este é o seu Covita Literatura, que já vai na sua reta final. A professora Chia, que recado é que vai deixar, ou quer deixar para as novas gerações que pretendem enveredar para a literatura ou para a arte de escrever? Devem dar já o primeiro passo, mas já mesmo. Amanhã será tarde demais, é preciso começar já hoje.
e que não temam nada nem ninguém. Sintam-se livres e retirem da gaveta, porque eu sei que boa parte, 90% já tem inscritos, mas estão na gaveta. É preciso retirar e procurar as instituições, a Azawila, a Brigada Jovem de Literatura, e vamos fazer isto. Nós queremos fazer literatura não apenas para embelezar sessões de abertura ou de encerramento. Não, queremos fazer uma literatura que seja uma escola onde se ensina e se aprende a fazer literatura conforme os ditames da nossa cultura, com o objetivo de elevar, consolidar, divulgar, dinamizar e modernizar a nossa cultura. Então, o jovem deve abraçar isto em tudo que é arte, na pintura, no desenho, no traço, na música, na dança, etc. Mas sempre com os pés bem assentes na cultura do nosso povo. Pois é, então está lançado o convite, amado jovem e amado ouvinte deste espaço de literatura o convite que faz parte da Academia de Autores da Huila, e para o efeito não há nada mais a fazer senão mesmo visitar o site da Academia de Autores da Huila, que é o www.academiadeautoresdahuila.net. Lá há orientações para que a sua obra seja então publicada no nosso site. Hoje ficamos por aqui. Recebam os cumprimentos de Bucarém Cardoso, Caetano Borges, Chia KPMK e João Catombela. Até a próxima. Concurso de poesias nas escolas da Huila. A ASA Huila, Associação de Autores na Huila, e o Mecenas Fábrica de Água Preciosa convidam todas as escolas públicas e privadas de todos os municípios da Huila a desenvolverem concursos de poesias em cada escola. Ao final do ano letivo, cada escola apresenta uma coletânea das melhores poesias para serem publicadas em formato digital e-book e em formato audiobook no portal da ASA Huila, www.academiadeautoresdahuila.net, e no canal YouTube ASA Huila Audiobooks. Água Preciosa. Beba a confiança. Tenha sempre à mesa água preciosa. É naturalmente captada do aquífero Esporão da Umpata e adequada para bebés e mães lactantes. Água Preciosa. Academia de Autores da Huila. Projeto de Desenvolvimento da Literatura na Huila. É um projeto que visa promover o desenvolvimento da literatura na Huila e em Angola. Este projeto tem como objetivo a recolha de obras e trabalhos de escritores e candidatos a escritores para possível publicação em livros digitalizados, e-books e posterior divulgação. Qualquer pessoa que tenha trabalhos escritos ou queira desenvolver sua escrita pode aventurar-se e enviar seus trabalhos. Temas propostos: poesia, haikai, contos, histórias, contos infantis, temas científicos, romances, letras de música, ensaios, crônicas, artigos, peças de teatro, filosóficos, artes plásticas e etc. Todas as obras editadas serão publicadas no site Academia de Autores da Huila, Angola, e poderão ser lidas e baixadas gratuitamente. Os trabalhos e obras terão de estar digitalizados em Word Verdana 12 e devem ser enviados para o seguinte endereço eletrônico: escritores.huila@gmail.com. Apoio: Fábrica de Engarrafamento de Água Preciosa. Ocuvita Literatura. Aqui temos cultura, com o mecenato da Fábrica de Água Preciosa.